Pronto. Coisa errada. Está funcionando, sim. Deise, vai passando, se você já pôs o seu telefone, vai passando para trás, tá bom? Desliga esse. Quem já pôs, não precisa pôr. Quem não pôs, pega a folhinha, não fique conversando. Para escrever não precisa falar, não, tá? Só escreve, passa para trás para não me atrapalhar. Hoje eu tô brava, hein? Hoje eu tô dando minha qualidade de brava. Gente, hoje nós... O que foi que eu falei? É para escrever, não é para conversar. Deixa ela sabe fazer o nome dela, viu? Põe seu nome, seu telefone e vai passando para frente. Hoje nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus e Ele está encontrando com quem? Quem? Paulo. Paulo já encontrou há muito tempo, já está com ele há muito tempo. Ele agora está encontrando com outras pessoas. Com quem? Com os malfeitores. Jesus hoje está encontrando com os malfeitores. Malfeitores, na nossa lição de hoje, eram homens que conviveram com Jesus e eles praticavam maldade. A palavra em si já diz o que é. Ele encontrou com malfeitores. Olha bem, malfeitores, quer dizer, homens que praticavam maldade, então são homens feitores do mal. Eram essas pessoas que Jesus se encontrou e que hoje nós vamos dar detalhes deste encontro, e esse detalhe nós vamos... hoje eu estou toda... Pronto. Esse detalhe vai ser com base na explicação ou com base no livro do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39 até o 43. Faz favor, todo mundo abrindo Lucas 23, 39 até o 43. As informações dadas pelo evangelista Lucas são informações das quais nós vamos dar detalhes, mas nós vamos usar o texto que é chamado de texto básico. Se o Elias estivesse aqui, eu não podia usar a frase que ele sempre usa, o diácono Elias, que é nós vamos dar uma coisa inédita. Hoje nós vamos... ele fala sempre essa expressão, é inédito, né? Então, hoje nós vamos começar, nós vamos usar o texto básico para introduzir. O texto básico vai ser introdução da aula. Inovação, né? Sempre nós usamos o texto básico, nós lemos. Hoje nós vamos ler esse texto de acordo com a explanação do assunto e usá-lo só para introduzir a aula. Correto? Então vamos lá. Eu dei alguns papeizinhos para algumas pessoas e essas pessoas estarão lendo à medida que eu citar a sua referência. Fica antenado, porque eu não me lembro para quem eu dei. E quando eu falar leitura do texto, qualquer pessoa pode ler. Tá bom? Eu falo do texto. Então é do capítulo 23 de Lucas.
Como eu disse, malfeitores são os feitores do mal. Mateus 27, 38. Eu dei para alguém, Mateus 27, 38. Quem recebeu? Ah, Dona Hilda, leia, Dona Hilda, por favor. 27, capítulo 27, versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Alguém que tenha, ela leu 2 salteadores. Abre alguém que tem 2 ladrões. Eram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Então, nós falamos assim, são feitores do mal. Mateus, uma tradução diz salteadores, outra tradução diz ladrões. Gravem isso. Outra pessoa leia Marcos 15, 27. Eu já dei para essa pessoa. Então, embora Mateus e Marcos classificam ou falam que esses 2 homens eram ladrões, o evangelista Lucas, lá em Lucas, no texto, o primeiro versículo do texto, como que Lucas classifica esses homens? Então leia o texto. Então os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então nós temos os 2 ladrões, eles podem ser salteadores, e eles podem ser o quê? Malfeitores, que são esses aqui. As mesmas qualidades e as mesmas coisas. Ladrões, salteadores e malfeitores são qualidades de maldades desses 2 homens. E esse tudo indica que esses 2 ladrões, que esses 2 homens, além de serem ladrões, eles praticavam, Dona Débora, vê se eu estou usando o termo correto, e doutor Sidemir, eles praticavam crimes hediondos, como assalto à mão armada é crime hediondo? Doutor Sidemir? Se for qualificado, é crime hediondo. E também eles praticavam até assassinatos. Olha para vocês verem, se vocês leem na palavra, lá no começo, quando Jesus entrou em Jerusalém, que esses homens vinham junto com a multidão, vocês viam que eles atacavam, que eles salteavam, que eles até assassinavam. E por isso a morte de cruz para esses homens era sentença destinada. Eles não tinham outra sentença a não ser a morte de cruz. Porque essa é a sentença máxima, era a sentença máxima naquela época. Hoje é a cadeia, fica 30 anos e cumpre 1/3 e sai. Mas naquela época era a cruz mesmo, era a morte de cruz. E esses homens foram crucificados e junto com quem? Jesus. Então nós vemos aqui, Jesus, esses homens foram, esses malfeitores, vamos colocar aqui, foi crucificado junto com o Senhor Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda.
esquerda. Fazer um homenzinho aqui para ver se eu acerto, né? E aqui está Jesus. Não me atrevo a desenhar Jesus, gente. Mas esses ladrões aqui, se eu desenhar bem, tá bom. Se eu não desenhar, tá bom também. Porque eles não eram gente de muita confiança. Então, esses ladrões foram colocados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus. E aqui tem salteador. E aqui tem salteador. Por que eu disse salteador? Porque a nossa lição diz que ele encontrou com os salteadores. Então vamos lá. De acordo com Marcos 15, versículo 32. Quem é que vai ler? Marcos, não é o texto. Então, de acordo com Marcos, os criminosos que foram crucificados juntos com Jesus, eles ridicularizavam o mestre. O irmão leu lá atrás. O que ele disse? Desça agora da cruz. Eles ridicularizavam. Eles para que vejamos e creiamos, se tu és mesmo aquilo que tu falavas antes, desça agora para provar que é mesmo. Então isso era ridículo e eles ridicularizavam. Já a versão de Lucas, a versão do Evangelho de Lucas ou do evangelista, eu disse que nós íamos contrabalançar. Entretanto, Lucas diz que houve uma conversa entre Jesus e um deles. Eu não encontrei qual dos dois conversou com Jesus. Pastor, sabe? Não, a Bíblia não diz, não diz o nome, diz um deles. Então, como a Bíblia não diz quem foi, se foi o da direita, se foi o da esquerda, nós vamos escolher esse aqui, né? Então, nós estamos lendo agora Lucas, não é? Eu disse, Lucas, entretanto, diz que um deles conversava com Jesus, ainda na cruz. Leia 40 e 41 do texto. Lucas 23, que é o texto. Leia. Qualquer um. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estamos sob sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Então, o outro, a Bíblia não diz se foi o da direita ou se foi o da esquerda. Nós escolhemos o da esquerda e ele disse, o da direita insultava e o da esquerda disse para ele, mesmo nós estando recebendo a sentença, tu não temes? Aí ele, mediante essas afirmações e mediante esta cena de crucificação, nós ficamos sabendo que um dos criminosos repreendeu o outro, de acordo com a palavra, pelo fato desse outro estar aderindo os insultos feitos com o Senhor Jesus. Isso está no versículo 40 e 41.
O bandido arrependido, desde essa hora que ele começou a repreender o outro, o arrependimento já estava surgindo no seu coração. Por isso nós já estamos tratando de um bandido arrependido. Diz para o seu companheiro que suas sentenças eram justas. Nós estamos na cruz, ele falando para o outro, nós estamos crucificados, mas nós merecemos, porque nós éramos ou somos malfeitores, nós salteamos, nós fazíamos isso. Então ele está recordando ou falando para o outro a razão da sua sentença. Mas este, voltando para Jesus, ele não merece. Ele está aqui, mas ele não merece, porque ele não fez e não faz mal a ninguém. Não foi isso que Pilatos falou? Lavo minhas mãos porque eu não encontro nele mal algum. Então ele está sendo crucificado injustamente junto ou no meio de dois ladrões que por justa causa estão recebendo a sentença. Até aí tá bom? Então nós vamos pode perguntar. Foi profetizado. O profeta Isaías diz o seguinte: por isso eu lhe darei muito como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e os transgressores intercedeu. É que Foi Isaías, de 800 anos antes disso acontecer, ele profetizou que isso aqui ia acontecer. Então eu ia falar isso, ele está na cruz, não porque merece, mas ele está cumprindo profecia da parte de Deus. É necessário que ele assim esteja morto para que nós tenhamos vida. Então a causa toda é nossa e não dele. Ele não tem nenhuma culpa, está ali apenas por nossa causa. E isso foi reconhecido por um dos delinquentes que estava na cruz junto com ele. Ele sabia muito bem que Jesus era inocente. E então aquele ladrão fez um pedido. Versículo 42, texto. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Então ele sabendo que Jesus era inocente, ele fez um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Além de saber a inocência, de reconhecer a inocência de Jesus, ele também reconheceu o reinado de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dois reconhecimentos da grandeza de Cristo fora reconhecido por este malfeitor ainda na cruz, por esse salteador ou malfeitor ou ladrão. Ele reconheceu a inocência, ele pediu, ele sabia que Jesus era rei, ele sabia que Jesus estava aqui comandando um reinado terreno, e ele sabia que Jesus ia morrer e que ia para o céu continuar o reinado eterno. Então por isso que ele disse: lembra quando entrares no teu reino celestial. Agora nós vamos ver por que ele falou isso.
possivelmente, eu falo possivelmente porque eu também não achei uma prova cabal para isso. Ele esteve junto com Jesus, quando Jesus disse no capítulo 22, nos versículos 29 e 30. Quem vai ler? Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse isso para os discípulos lá no capítulo 22. Os discípulos estavam preocupados. Senhor, quem é que vai estar à sua direita ou à sua esquerda? Ele disse assim: assim como o Pai me confiou o reino e eu vou reinar lá no céu, assim eu confio a vós. Certamente, esse salteador, ou esse malfeitor, ou esse ladrão, ouvira essas palavras do Senhor e ele confiava que Jesus ia reinar. Por isso ele disse: lembra-te, quando tu entrares, que tomar posse do reino, lembra de mim. Era como se ele tivesse pedido: me leva junto. Eu gostaria de reinar junto contigo. Então, vamos continuar. Estamos no versículo 42, né? Esse delinquente reconheceu o reinado. Lembrou também, como eu disse, possivelmente, do que Jesus dissera antes para os seus discípulos. Jesus não só, agora completando, Jesus não só vai lembrar deste homem, mas ele disse, ele prometeu que ele estaria com ele. Jesus não só vai lembrar deste malfeitor, mas ele disse: hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Olha aqui, leia versículo 43 para nós comprovar. É o último do texto, né? Que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, paraíso aqui não é o jardim. Paraíso aqui não é o paraíso bairro, não, de São Paulo, não. Paraíso aqui, quando Jesus disse isso quando Jesus disse isso para o ladrão, para o malfeitor, ele estava falando do paraíso celestial. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso é a habitação de todos aqueles que morrem com Cristo. Bem claro, paraíso é a habitação de todos aqueles que morreram e que morrem com Cristo. Aqueles que morrem sem aceitar a Cristo não herdarão o paraíso. Mas aqueles que morrerem com Cristo, esses estarão no paraíso. Vamos orar? Senhor, nós estamos na tua casa, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque tu nos escolhestes. E tu nos chamastes para pertencermos ao teu reino. Somos cidadãos na terra, mas almejando a cidadania espiritual, que é a cidadania eterna nos céus contigo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, nos abençoe e nos dê a capacidade de firmeza na fé, para que o nosso propósito aqui na terra seja aquele que tu requer de cada um de nós. Que nós possamos permanecer na fé para ouvirmos de ti. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nos permita, ó Deus, que nós possamos estar firmes até o fim,
para que nós possamos ouvir estas palavras de Ti, Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por cada pessoa que veio a esta casa. Que hoje seja, Senhor, acrescentado nas suas vidas mais uma centelha da santificação por intermédio do estudo da Tua palavra. E nós te pedimos que Tu estejas com aqueles que não sentiram necessidade de estar conosco, sabendo, ó Deus, que Tu requer de nós a santificação. E a santificação nós só podemos adquirir se estivermos de acordo com a Tua palavra, se estivermos lendo, estudando aquilo que Tu deixaste para nós. Nós lembramos daqueles que estão doentes e não puderam vir, que Tu estejas visitando nesse instante, acolhendo, afofando-lhes os leitos da enfermidade. E agora, ó Pai, nós Te pedimos, fica conosco, nos abençoe durante todo o desenrolar do estudo da Tua Santa Palavra, nos dê a sabedoria e a capacidade de transmitir o Teu recado, segundo aquilo que Tu já tens colocado no nosso coração. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Começar pelo começo. Pegue a sua revista e leia, alguém pode ler, o primeiro parágrafo da revista. Se você pudesse fazer o último período antes de morrer, quais os pensamentos tomaria sua mente ao saber que a sua vida estava por um fio? Isso, aí é uma pergunta. Se você pudesse fazer um último pedido, qual pedido você ia fazer antes de morrer? Sabendo que a sua vida já está por um fio, o que é que você ia pedir? Uma pergunta difícil e que muitos nós não gostaríamos de responder, né? Eu acho que a gente quer lidar com Deus, pensar em Deus, a gente Ia pedir o quê? perdão, Ia pedir perdão? Mas podia pedir perdão, mas ele disse, o que você iria pedir se a sua vida estivesse por um fio? Eu, praticamente, eu entendo que nenhum de nós gostaríamos de estar respondendo essa pergunta. Sabe por quê? Porque fala da morte. E morte é um assunto que ninguém quer ouvir falar. Eu ouvi contando que uma pessoa chegou na igreja e disse assim, pastor, já fui na sua igreja umas 3 vezes. Toda vez que eu vou lá, o senhor ou fala de pecado ou fala de morte. Então, nem pecado, nem morte, a gente gosta de ouvir falar. Então, sabe por quê? Porque a morte é uma palavra que causa pânico, pavor em muitas pessoas. E a ideia de ter que deixar este corpo ainda está na desarmonia com o espírito do homem. A ideia de você deixar o corpo não entra em harmonia com o espírito do homem. Ninguém quer deixar. O mundo é ruim? Tem coisas perversas? Tem, mas ninguém quer deixar o mundo. Esse corpo sofre. É cheio de doença? Dói aqui, dói ali, dói ali. Mas quem quer deixar esse corpo? Ninguém. Não é uma verdade? Então a gente não pode, eu até dou razão, e eu também acho que nós cristãos não podemos não temos que encarar, eu ia falar não temos na realidade de encarar a morte como um prazer, porque nós estamos mentindo. Se nós encararmos a morte com prazer, nós estamos mentindo para nós mesmos. Quem é que tem prazer na morte? Ninguém.
eu vou deixar minha casa, vou deixar meu filho, vou deixar minha mulher, vou deixar isso. Então ninguém tem prazer na morte. E se você disser que tem, você está mentindo para você mesmo. Eu estou mentindo para mim mesmo. É uma situação, e nós também não podemos entregar isso numa situação que diz respeito ao desejo. Eu tenho desejo de morrer, não. Eu tenho desejo de passear e desejo de viver. Né? Eu não tenho medo de morrer, mas tenho uma pena de morrer. Tenho uma pena de morrer. Eu me lembro bem, quando meu irmão esteve aqui, ele contou a história de uma senhorinha que tinha 98 anos. E ele visitou e falou assim: Dona Lucinda, a senhora tem medo de morrer? Ela não respondeu. A senhora sabe que a senhora já está no fim? Ela também não respondeu. E quando ele perguntou: a senhora quer morrer? Ela que não respondia, fez Quer dizer, ninguém, mesmo com a idade, pode falar, irmão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, já que ninguém quer morrer, não vamos responder essa pergunta, não. É uma pergunta que o pessoal faz: se a morte for descanso, ele prefere viver cansado. Prefiro viver cansado, isso aí. Então, é uma coisa que realmente ninguém quer, né? É o quê? Você falou aí que isso não é quando a gente está sã, essa pergunta velha. É quando está prestes a morrer. Pois que eu diria, Senhor, né? Quando você estivesse... Sem mentira. Sem mentira. Porque eu vou no hospital... Eu quero ir, Senhor, contigo. Eu... Sei para onde vou. Amém, amém. Sei que o Senhor vai me levar. Qual o problema? Porque eu... Onde, Senhor, quero estar contigo. Porque o que eu ouço, dona Hilda, é que enquanto houver vida, o quê? Há esperança. Né? Então, nós podemos estar num fio. Se Deus não quiser, nós podemos voltar para outra ponta do fio. O apóstolo Paulo diz: para mim, viver é Cristo, Morrer é lucro. Mas ele sabe, mas ele não... Para mim, nem crente, mas ele é uma pergunta verdadeira. Eu não tenho medo, mas se eu morrer, muita minha família vai sofrer. Então, a gente não quer. Essa é a realidade. Tanto problema, já não dá para ir morrer, que é mais um problema para ela. Isso, agora, voltando, eu disse tudo que nós não queremos. Agora, o que nós precisamos é encarar a morte, do que nós não podemos encarar a morte como uma derrota. A morte não é uma derrota. A morte é uma vitória gloriosa, dona Hilda. Por isso que você ia pedir para morrer, porque a morte não é o fim, ela é o começo, ela é uma vitória gloriosa. Mas enquanto nós estivermos com vida, mesmo no fiozinho, nós vamos implorar para que essa vida seja total. Porque há esperança de vida aqui. Porque Deus nos fez e colocou nesse mundo. E nós vamos ver como é que Ele nos deu o exemplo respondendo a pergunta. Quer saber quem é que respondeu e nos deu o exemplo? Abra sua Bíblia no capítulo 17 do Evangelho de João. Esse respondeu. Capítulo 17 do Evangelho de João. Deixa eu abrir a minha. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vamos ter versículo não. Mandei só abrir. Capítulo 17. Esse capítulo 17 é chamado o quê? Oração sacerdotal. Então, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus está caminhando para a cruz. Ele está indo
para ser crucificado. Vamos imaginar que ele está aqui, né? E está caminhando para a cruz. E ele faz essa oração. Ele faz essa oração de intercessão. Ele assume nessa hora que já está poucos passos da morte. Ele assume aqui duas qualidades. Ele assume a qualidade de sacerdote e ele assume a qualidade de sumo sacerdote. E ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Olha o que diz aí, depois nós vamos ver. Ele estava para morrer, aproveitar a última oportunidade para interceder diante do Pai pelos seus discípulos e pela a igreja, assumindo assim o sacrifício, porque vamos lembrar um pouquinho disso, assumindo a parte de a figura, a postura de sumo sacerdote. Quem já ouviu falar no sumo sacerdote? Pastor sabe. Nós temos aqui é o pátio e aqui fica o lugar onde ficam as pessoas que vão levar o quê? No Velho Testamento? Os sacrifícios. Aqui tem o sacerdote, é isso, pastor? Aqui fica o sacerdote. As pessoas entregam os sacrifícios para o sacerdote sacrifica e ele leva para o sumo sacerdote, que está no lugar santo dos santos. O sumo sacerdote recebe e apresenta a Deus e intercede pelos discípulos e pela igreja. Entenderam isso aqui? O povo leva o sacrifício, isso no Velho Testamento. O povo leva o sacrifício é as ovelhas, né? São mortos, os cordeiros são mortos, entrega o sangue para o sacerdote, esse leva para o sumo sacerdote, que está no lugar onde fica a arca, que é o lugar santo do santo. Jesus fez isso. Ele é o cordeiro, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele entrega e ele intercede. Então ele faz as três partes. Então Jesus aí ele mostra o seu lado humano e o seu lado divino. Vamos acompanhar na oração da sacerdotal? Vamos lá. Ele intercede. Essa oração, resumindo, ela tem 7 aspectos. Nós não vamos ler tudo, viu, gente? Nós vamos ler, acompanhar versículos por versículos e nós vamos resumir. Essa oração sacerdotal, ela apresenta 7 aspectos. Depois nós vamos ver esses 7 aspectos com as 7 palavras da cruz. O primeiro aspecto está no versículo 11. Então, o versículo 11, nós não vamos ler por causa do tempo, nós vamos ler, ele disse: eu estou no mundo, vou para Deus, vou para o Pai, mas eles continuam no mundo. E o que é que ele pediu aí? Ele está na última hora. O que você pediria? Nós não vamos pedir nada, mas o que Jesus pediu? Ele pediu que nós fôssemos guardados. Eles vão ficar no mundo, mas eu peço ao Pai que os guarde do mal. Então ele pediu, nessa hora, o Senhor Jesus pediu que nós fôssemos guardados. Então guardados do mal. Gente, ele pediu que nós fôssemos guardados. Eu vou para o Pai e eles vão ficar no mundo. Não peço que tire do mundo, mas que guardes do mal. O versículo 9 fala: aqueles que me destem. Aqueles que me destem. Então, pediu por todos, que é a igreja, que são aqueles que
vierem a ele pela palavra. Agora nós vamos para o versículo 13. Qual é o outro aspecto? Então, o versículo 13 diz lá que para que eles estejam junto de ti, e eu não falo do mundo, mas que eles tenham o gozo completo. Então, o que ele pediu para nós? Alegria, né? Conhece o corinho? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Então ele pediu alegria. Então ele está na hora da morte. Viu quanta coisa ele pediu? Pediu alegria, no versículo 13. No versículo, deixa eu ver agora, 13, vai para o versículo, qual? 15, tem certeza? No meu tem 17 e 19. Eu já li esses versículos todos em casa, vocês acompanham para mim. Ele no versículo 13 ele pediu alegria, no versículo 17 até o 19, para que eles sejam santificados mediante a leitura da palavra. Então ele pediu para nós o quê? No versículo 17 a 19. Santificação. Santificação. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos nada para pedir. Viu quanta coisa Jesus pediu na hora da morte? Hein? 17 a 19. Agora vem o versículo 21 e 22. Ele pediu que nós fôssemos um, como ele é com o Pai, com a Trindade. Isso aí é o quê? Que nós fôssemos um, que a igreja, fosse uma em Cristo. Eu sou cristã, eu sou uma com vocês. Por isso nós falamos, a sociabilidade faz essa unidade. E na hora da morte, qual foi o versículo que eu falei? 21, né? 21 e 22? 21 e 22. Ele pediu o quê? Unidade da igreja. Unidade da igreja. Uma igreja que não tem unidade, uma igreja que é desunida, uma igreja que é briguenta, que não tem união, que não tem amor, não está dentro desse pedido. Agora, voltando no versículo 20, que eu pulei aqui, que ele pediu que sejam uma bênção um para os outros. Versículo 20, voltando aí. Não rogo somente por esses, mas também com aqueles que vieram crer, que nós sejamos bem. Como é que a gente crê? Ouvindo a palavra. E quem é que vai pregar? Nós. Então, nesse aqui, ele pediu que nós fôssemos bênçãos. Quando eu prego, quando eu falo de Cristo para outra pessoa, eu estou levando bênção para eles. Então, ele pediu que nós fôssemos bênção. Versículo 20. Bênção. Gente, ser bênção para aqueles que não conhecem ter a alegria de trazê-los a participar conosco da realidade da vida com Deus. Versículo agora vem o versículo 26. Que possua o amor do Pai. Isso tudo ele pediu nos últimos dias. Amor, versículo 26. Amor, que tenha o amor do Pai. Porque se eu não tenho o amor de Cristo, eu não vou distribuir esse amor. Se eu não tenho o amor de Deus, como é que eu vou amar as pessoas lá fora? Como é que eu vou ser bênção para as pessoas?
versículo 26. Agora, versículo 24. Que vejam a sua glória. Pulei algum? Deixa eu ver se eu pulei. Santificação, unidade, bênção, união. E, finalmente, que vejam a sua glória. Que tenham a glória, né? Vamos colocar aqui. Que tenham a glória. Então, nós vemos aí, na oração, esses pedidos todos, a glória do Pai. Que chegando no fim, você possa ter a glória junto com o Pai. Esses pedidos todos ele fez nos últimos momentos, indo para a cruz. Isso aqui, resumindo numa só palavra, por amor. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas ele fez esses pedidos já na hora da morte, já entrando para ser crucificado por amor a nós. E a palavra diz que ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a cruz. Por amor, orou. Está aí. Não está meu nome aí, mas tem todos. Não rogo nem por este. Tá? Por estes. Por aqueles que virão crer em mim. Aí me incluiu. Me inclui. Então ele estava falando pelos discípulos, por estes, mas todos nós. Agora ele. Ora para aqueles que não de crer em mim. E aí eu botou no meio. E que nós podíamos agora orar. Senhor, eu não peço só por esses que estão sentados no banco, mas por aqueles que estão lá fora e que precisam vir. Nós temos que buscar. E nós só vamos buscar se nós tivermos este amor. Como virão senão quem prega? Senão quem... Isso. Então nós vemos aí que aquilo que nós achávamos muito difícil, né, de responder a pergunta, o nosso Senhor Jesus respondeu com muita autoridade, por amor a nós, ele respondeu a pergunta feita já indo para a cruz. Vamos continuar agora. Copiado, posso apagar? Então, nós vemos, e agora, nós podemos falar, os irmãos podem ver que essa oração feita por amor, ela é realmente a oração que responde àquela pergunta que nós fizemos. O que você pediria na hora se sua vida estivesse por um fio? Essa tensão dispensada por Jesus ao malfeitor na cruz nos humilha. Quando a gente lê isso e vê que Jesus deu atenção para uma pessoa tão ridícula, para um delinquente, isso nos humilha. Nos humilha por quê? Pela maneira egoísta como nós costumamos agir. Irmãos, nós só temos os olhos voltados para nós mesmos. Tudo estando bem comigo, os outros que se dane, como diz o vocabulário comum, né? Estando bem comigo, a gente não olha para os outros. Jesus, ele olhou para nós. Ele pediu por nós. E ele deixou... Hã? Pode e deve. Com relação a esses terrorados, por aqueles que vão ainda crer, há uma lista de 52 povos não alcançados e diante daquele versículo que diz lá no dia final, vai haver gente de todo povo, de toda raça, né, para louvar o nome de Deus. Eu tenho o nome desses 52 povos ainda não alcançados, pelos quais eu já tenho orado anos e anos, porque eu sei
dia eu encontrei alguém de um desses povos. Irmãs, Os quais eu tenho orado, são 52 povos. Quem tiver interesse em orar por esses povos, me diga, eu vou imprimir esses nomes e vou trazer para os irmãos. Eu tenho orado assim por 4 deles cada dia, porque Jesus orou por aqueles que nós ainda não estávamos lá e queremos saber. Então, por que não orar também por aqueles povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho? então é isso que a palavra diz. Nós só olhamos para nós só olhamos para a nossa igreja. Nós não vemos que lá fora está cheio de pessoas precisando de nós. Lá onde a irmã acabou de falar, tem povos que ainda não foram atingidos. E é nossa obrigação, enquanto isso não for feito, a nossa vontade não será feita de entrarmos na glória com o Senhor, porque essa glória aqui será a glória final. Enquanto não for feito, enquanto nós não amarmos esses povos e todos esses nós não pregarmos, enquanto não fizer isso, o Senhor não virá. Agora, nós estamos falando que nós olhamos só para nós mesmos. Veja os irmãos, uma semana, posso parar agora? Uma semana antes de Jesus entrar em Jerusalém, lembra? Vamos voltar lá no Natal? Estevão. Ele aprendeu bem essa missão de Jesus. Estevão aprendeu. Ele na sua morte, o último pedido. E também o último pedido de Estevão foi que veio a conversão de Paulo. Então vejam os irmãos, antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele foi cercado de uma grande multidão. O que essa multidão fazia? Festa, né? Bendito, o que dizia a multidão? Bendito que vem em nome do Senhor. Este é o Rei de Israel. João 12, 13. Mas no dia que Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos para ser julgado, o que aconteceu com a mesma multidão? A multidão que antes glorificava e gritava em tom de festa, essa mesma multidão diante de Pilatos, o que fez? Antes de crucificar, eu tenho 2 pessoas aqui, qual das 2 deve ser mandado para ser crucificado? Solta Barrabás. E cadê Jesus que eles faziam festa antes, né? Solta Barrabás. E na hora, e o que eu faço com Jesus que é chamado Cristo? Aí eles gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Então nós vemos a mesma multidão com pensamentos completamente diferenciados. Gente, vocês há de convir comigo que dentro da igreja existe essa multidão, que na hora que tudo vai bem, eu estou dentro da igreja. Na hora que pisa no calo, eu não vou mais na igreja. Eu já crucifico Jesus, eu já sou um malfeitor. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Crucificar Jesus não é só colocar na cruz. Crucificar Jesus é fazer aquilo que ele pede que não seja feito. Então vamos adiante. A crucificação, quando chegou na crucificação, nós falamos aqui, a multidão saiu, gritou, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Depois solta Barrabás. E o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Crucifica Cristo. Cristo foi crucificado. Aqui perto da cruz, a mesma multidão que estava aqui, está aqui diante da cruz.
a mesma multidão, o mesmo povo está diante da cruz e Jesus Cristo está crucificado. Aí está o povão, aí estão as autoridades, aí estão os religiosos. O que é que eles estão fazendo aí? Aqui eles estavam num clima de festa, de alegria. Aqui eles já estão com medo. Aqui eles já estão tomados de fúria, já mandam crucificar. E aqui eles estão num clima de gozação. Zombaria, de gozação, de zombaria, todos em frente à cruz, num clima completamente de gozação, de zombaria. Então, a crucificação de Cristo entre esses dois delinquentes parecia mais um show para divertir o povo, mas foi nesse momento que Cristo se compadeceu desta multidão. E o que é que ele disse? Foi o que ele pediu na última hora: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Cristo que nos amou. Esse é o grande, né? Que nos amou até o fim, mesmo vendo as nossas deficiências. Ele diz que eles não sabem o que fazem. Ele não pediu, ele não disse que essa multidão era inocente, mas ele suplicou que Deus perdoasse os seus pecados. Deus não tem prazer na morte do perverso. Naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, a frase que ele mais ouviu foi: se tu tens poder de salvar os outros, salva-te a ti mesmo. Essa foi a frase de zombaria. Tu não disseste que salvava todo mundo, então salva tu agora, para a gente ver. Não era a falta de poder que impedia Jesus de se salvar, mas ele era o amor pelos perdidos. Deus podia mandar uma legião de anjos e salvar. Daqui eu mando meu pai, mandaria um exército aqui. Se fosse por isso, se fosse pelo meu poder, o meu pai mandaria uma legião, um exército de anjos, e eu sairia dessa cruz. Mas eu não faço isso por amor a vocês, porque se ele não tivesse morrido, em vão seria a nossa fé. Para esse momento eu vim. Ele veio para esse momento. Então não era do prazer para o Senhor te salvar, sair da cruz naquele momento. Então são coisas que a gente precisa estar recordando. Eu sei que muita gente já sabe disso. De repente, esse daqui que falava tanto, que acusava esse, calou. Falou mais nada. Ficou calado. O que ficou fazendo? Calado. O que aconteceu? Será que ele está pensando no seu coração, Cristo que fez isso, fez aquilo outro? Será que ele está pensando na primeira palavra da cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Paulo não começou com a frase de Estevão? Será que esse ladrão também não começou com a frase que Jesus disse? Será que ele pensou tantos insultos e ele tão tranquilo? Será que não foi isso que ele estava pensando? E nós chegamos à conclusão: nada disso. O Espírito Santo começa a fazer a obra no coração daquele delinquente. Até agora nós não falamos em arrependimento, mas o Espírito Santo começa a fazer a obra e ele reconhece o seu pecado e ele confessa
a Cristo, aquele homem em suas últimas horas, no último momento, ele teve um encontro maravilhoso, grandioso com a vida. Ele teve a chance de vida. Jesus aproveitou e ele aproveitou essa chance, a oportunidade para ficar do lado de Cristo. E o outro teve a mesma chance? Também. Ele ouviu as mesmas palavras, ele viu as mesmas cenas, ele teve a mesma oportunidade, só que ele desperdiçou a oportunidade. Um foi tomado e o outro foi deixado. Não é isso que diz a Bíblia? Quando o Senhor vier, estarão dois numa cama. Um será tirado e o outro será deixado. E aquele que desperdiçou, ele ficou. Hoje estará comigo no paraíso. Uma promessa de segurança pessoal. O primeiro acusa, blasfema e diz: se tu és filho de Deus, desça da cruz. O outro, o segundo, o que é que ele faz? Ele confessa, ele suplica, ele adora. Consideremos aí as duas pessoas e veja no seu coração em que lado que nós estamos, do lado direito ou do lado esquerdo do Senhor. Nós somos o malfeitor arrependido, réu confesso, ou somos aquele que prefere renunciar tudo e ficar do seu lado. Jesus prova isso na cruz, quando ele deu a oportunidade de trazer a palavra de salvação e de conforto para um bandido que se colocou como réu confesso. E eu queria fazer uma pergunta. Você tem todo o direito de responder e dar o seu testemunho se você quiser, só que em um meio minuto. Quem de vocês, eu já tive essa experiência, já teve a experiência de ouvir o relato, de ouvir alguém que aceitou a Cristo no seu leito de morte, na última hora de morrer? Quem já ouviu? Alguém que aceitou a Cristo na última hora? Ninguém. Acho que só eu já vi. E por incrível que pareça, eu tive dois irmãos, uma irmã e um irmão, que não ouviu da minha parte o Evangelho. Uma porque era muito católica e ela não queria ouvir, e o outro não morava aqui. Quando estava doente, nós estávamos lá, e na hora que ele estava, na hora da morte, o pastor estava lá e perguntou: o Senhor aceita Jesus no seu coração para ir para o céu com o Senhor? E ele saiu do colo e falou sim. E a outra foi minha irmã, aqui no hospital, não me lembro o nome do hospital, ali em Santo André, na rua Portugal, a pastora Adela estava lá comigo. Lembra a pastora Adela? Ele estava lá comigo e falou assim: dona Camila, a senhora aceita Jesus? E ela abriu os olhos, fechou os olhos e olhou. Gente, é uma coisa triste, mas é real. A gente não pode deixar de pregar o Evangelho, porque a pessoa já está na hora da morte. Porque esse ladrão que ouviu de Jesus, ele não teve tempo. Esse foi o encontro. Eu acredito, porque eu creio na palavra. E ele disse: se crer, será salvo, tu e a tua casa. E esses foram os meus dois irmãos, que eu não tive oportunidade de falar com eles. Mas eu acredito que eles
receberam do Senhor a salvação, não de nós, mas que o Espírito Santo agiu na hora da morte. Agora, é difícil crer nisso? Será que uma pessoa faz durante toda a sua vida tudo que é errado, tudo que bem lhe apraz, e na hora da morte ele se converte e vai para o céu? Será que isso é correto? E nós que estamos aí passo a passo com Cristo, já pensou nisso? Deus é que sabe. E Ele não olha para as coisas deste modo. Ele quer saber o encontro com Deus. Eu tive a oportunidade de encontrar quando era criança. Pode falar, meu irmão. Como é que é? Misericórdia de Deus não são infinitas, então. Isso, nós tivemos um encontro com Deus, uns quando criança, outros adolescentes, outros jovens, outros adultos e outros na hora da morte. Mas é o encontro com Deus que te leva à salvação eterna. Nós temos a mania de legislar os outros, os nossos erros, isso. Uma vez eu pensei sobre isso, mas eu acho o seguinte, que nós, aquele que conhece, quanto mais cedo conhece, ele tem o privilégio de passar pelos problemas, sabendo que tem um Jesus, um Deus ao seu lado, amparando. Ele vai encontrar só lá no fim, ele sofreu esse tempo todo sem sentir a presença de Deus na... E era isso que era isso que eu ia acabar de falar, Sônia. Então nós vemos o testemunho do malfeitor convertido, demonstra uma conversão autêntica. O ladrão penitente expressa a sua fé, expressa a sua convicção de que a vida após a morte, lembra-te de mim, né? Expressa a sua convicção de que Jesus vai reinar sobre aqueles que lá estarão, né? Sobre as almas daqueles que lá estarão com ele. E o pedido, como disse o irmão Divanildo, de ser lembrado é um apelo pela misericórdia de Deus, porque eu já fiz tanto e agora que eu encontrei, por que não me falaram antes? Seria essa o que ele queria dizer, porque eu não soube antes para eu me consertar, mas foi agora porque eu me tive o encontro. Então, Senhor, tenha misericórdia. E ele testemunhou com num alto grau de confiança no poder de Jesus. Apesar de ter sido convertido, o malfeitor morreu logo. Morreu? Leu a palavra? Apesar de ter se convertido, Jesus saiu da cruz e o malfeitor ficou ainda. Para quê? Para quê? Para ser sepultado? Para que morresse ele. Para pagar a pena. Ele não devia? Para fazer o que a Sônia acabou de falar. Ele ficou ainda umas horas na cruz. Ele ficou para cumprir a sentença. Porque a sentença era para morrer na cruz, não é para tirar vivo, não. Então ele teve que esperar a sua hora chegar para morrer. A sentença era de morte de cruz. Então ele continuou para cumprir a sentença. A conversão não anula os sofrimentos desse mundo. Nós devemos enfrentar os sofrimentos guiados, confiados na graça de Deus, porque nós somos dirigidos e consolados pela graça. Não fica batendo asa achando, eu sou convertido, eu não tenho sofrimento. A conversão não anula o sofrimento, mas nós enfrentamos os sofrimentos de maneira diferente. Nós enfrentamos
apoiados na graça de Deus, sabendo que Ele está conosco. Gente, quem assistiu o sepultamento, o velório da Angelina, e que viu o pastor Paulo Bronzelli falando, revista aqui. Vocês acham que ele não sofreu a perda da esposa? Mas a gente percebia que ele estava apoiado na graça de Deus. Por isso Deus dava força para ele enfrentar. E muitos outros. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por sua graça, e que Ele continua nos sustentando no compromisso que nós temos como cristãos de vivermos aqui na terra como cidadãos do céu. Que nós possamos ter uma vida diferenciada, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui passando por esse mundo, mas nós nos consideramos cidadãos dos céus com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Essa lição me tocou muito, né? Eu não tinha visto tantas minúcias, e agora que estamos entrando para a Semana da Paixão, ela veio à tona isso aí. Nós vamos nesse instante. Hamilton, pode orar por nós. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te agradecemos essa manhã, pelo estudo da serva que nos trouxe, o estudo da tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, para que possamos entender, ensinar aqueles que não te conhecem a tua palavra também, a nós, que possamos crescer mais e aprender de ti. Agradecemos essa manhã, nos prepare, nos guarde, Pai, Espírito, guardando, Deus, para voltar ao culto da noite, no meio da tua palavra. A cada coração que adentrou, que estão vindo, que estão perto de mim, que estão passando problemas, dificuldades, ambições, que estão nos lares, que estão aqui presentes não podem, para aqueles que não desejaram estar com Deus, que estão sentindo o teu gozo e a vontade de voltar à tua casa. Essas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, próxima lição é a lição 10, do pastor Abel, o encontro com o jovem rico, mas insensato.